Há muito tempo, em uma era onde a humanidade havia se afastado do caminho da retidão, Deus observou a terra e lamentou o estado de corrupção em que se encontrava. Então decidiu purificá-la através de um dilúvio, mas viu um homem justo entre os muitos pecadores, Noé. Noé era um homem íntegro que andava com Deus. Ele e sua família foram escolhidos para serem poupados da destruição iminente. Deus instruiu Noé a construir uma enorme arca para salvar sua família e representantes de todas as espécies animais. Apesar do ridículo e desdém da sociedade ao seu redor, Noé obedeceu às ordens divinas e dedicou anos de sua vida à construção da arca. Ele seguiu meticulosamente as especificações dadas por Deus, construindo um navio gigantesco capaz de abrigar todas as criaturas necessárias para repovoar a terra após o dilúvio. Enquanto a arca estava sendo construída, Noé também pregava a mensagem de arrependimento e salvação, mas poucos davam ouvidos às suas palavras. Quando a arca finalmente foi concluída, Noé reuniu sua família e os animais designados por Deus. Eles entraram na arca, e Deus fechou a porta atrás deles. Então, as nuvens se reuniram nos céus e as águas começaram a cair. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente, enchendo a terra de água e submergindo tudo o que havia nela. Enquanto a terra estava mergulhada nas águas do dilúvio, a arca flutuava, protegendo sua preciosa carga. Noé, sua família e os animais estavam seguros dentro dela, alimentados e cuidados por Deus. Depois de muitos dias, as águas começaram a recuar, revelando montanhas e terra seca. Finalmente a arca pousou no topo do Monte Ararat. Noé enviou uma pomba para procurar terra seca, e ela retornou com um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava emergindo novamente. Mais tarde, quando a pomba foi enviada novamente, ela não retornou, indicando que a terra estava pronta para ser habitada novamente. Então Deus chamou Noé e sua família para deixar a arca, abençoando-os e renovando o pacto com toda a humanidade. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e deu o arco-íris como sinal desse pacto. Noé e sua família saíram da arca, dando início a uma nova era na história da humanidade, marcada pela promessa de Deus de proteção e renovação. A arca de Noé e o dilúvio permanecem como uma poderosa história de fé, obediência e redenção através do amor divino. Após saírem da arca, Noé e sua família olharam ao redor, maravilhados com a beleza renovada da terra. O sol brilhava sobre montanhas recém-expostas, e os pássaros voavam pelo céu azul. Era como se a criação estivesse sendo reiniciada, e eles sabiam que tinham a responsabilidade de preservar e cuidar desse novo começo. Noé ergueu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, agradecendo pela proteção durante o dilúvio e pedindo orientação para o futuro. Em resposta à sua adoração sincera, Deus renovou suas bênçãos sobre Noé e sua família, prometendo-lhes que enquanto a terra permanecesse, a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite não cessariam. Com o passar do tempo, Noé e sua família trabalharam arduamente para reconstruir suas vidas e repovoar a terra. Eles cultivaram a terra, criaram animais e construíram cidades. A história da arca e do dilúvio foi passada de geração em geração como um lembrete da importância da fé, da obediência e da gratidão a Deus. Noé viveu muitos anos depois do dilúvio, testemunhando o florescimento de uma nova civilização. Ele ensinou seus descendentes a temer a Deus e a viver em harmonia com sua vontade. Seus filhos e netos se espalharam pela terra, formando diferentes nações e povos, mas todos compartilhando a mesma história de como a humanidade foi salva da destruição através da fé e da obediência a Deus. E assim, a arca de Noé e o dilúvio tornaram-se um símbolo duradouro de esperança e renovação, lembrando-nos da promessa divina de que mesmo nos tempos mais sombrios, o amor e a misericórdia de Deus estão sempre presentes para nos guiar e nos proteger.